A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. E você, como você está? Como está a sua família? Como tem passado? Vamos orar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oramos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, uma vez mais queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Senhor, perdoai as minhas fraquezas. Ó Santo Deus, nos ensina a tua palavra, nos edifica, fala de acordo com as nossas necessidades. Cremos que o Senhor existe, cremos que o Senhor é uma personalidade, cremos que o Senhor é onipresente. Cremos que o Senhor nos ama e enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para nos livrar da condenação eterna. Obrigado, meu Deus. Fica conosco. Amém. Maravilha de Deus, vamos estudar a palavra do Senhor, nosso Deus. Meus amados irmãos, nesses últimos dias tem sido um pouco difícil para mim tá postando algumas aulas aqui da maneira como eu desejo e da maneira como muitos irmãos aguardam também, principalmente na sequência dos estudos relacionados à escola bíblica dominical. Mas eu tenho esperança que Deus vai nos dar a oportunidade para a gente estar nos organizando, sabe, de acordo com o nosso tempo, para a gente estar ministrando os estudos aqui. Eu tenho vários propósitos no meu coração de iniciarmos alguns estudos importantes, né? Todos os estudos são importantes, porém tem uns estudos que nós necessitamos conhecer um pouco mais, principalmente relacionado ao livro de Apocalipse. E eu espero que não demore para mim estar iniciando esse estudo aqui sobre o livro de Apocalipse e outros livros importantes também. Pois bem, amados, nós vamos estudar uma porção do livro do profeta Daniel. Estaremos estudando o livro do profeta Daniel hoje, né, nesse estudo. O tema do nosso estudo é coragem para enfrentar a fornalha ardente. E nós vamos aprender muito através dos 3 amigos do profeta Daniel que estiveram ali em Babilônia. A gente fala ali, né, mas estamos se referindo a um local geográfico, porém a um império que já passou, né, se referindo à Babilônia. Pois bem, coragem para enfrentar a fornalha ardente. Texto principal. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel capítulo 3, versículo 17. Resumo da lição. Se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Vamos dar prosseguimento aqui. O nosso estudo bíblico será baseado no livro do profeta Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Pois bem, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagrar a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz:
Ordena assim a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Somente até aqui. Nosso estudo de hoje, meus irmãos, tem por finalidade mostrar que o nosso Deus é o único que merece adoração. O nosso Deus, ele abomina todo e qualquer pecado de idolatria. O nosso Deus é aquele que, muitas das vezes, passa com o crente na fornalha de fogo. Entre essa e outras lições que iremos aprender através da experiência que os 3 amigos de Daniel, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, esses três personagens históricos que existiram. A gente fala muito sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, porém esses nomes são nomes babilônicos, foram nomes que eles herdaram ali. Então eu vou fazer questão de citar o nome desses 4 personagens, né? Os nomes judeus e também os nomes babilônicos que eles foram obrigados a adotarem ali em Babilônia. A partir desse momento eles estavam ingressando em Babilônia como escravos e possuindo dupla cidadania. Pois bem, tem um texto aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, ouça bem, os nomes originais deles eram esses: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes judaicos, nomes judeus, mas se referindo mais exclusivamente à tribo de Judá, porque são as 2 tribos que restaram ali no Reino do Sul. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel colocou o nome de Beltesazar, e Ananias colocou o nome de Sadraque, e a Misael colocou o nome de Mesaque, e Azarias colocou o nome de Abednego. Pois bem, vamos para a nossa introdução. Nessa lição trataremos do episódio em que Ananias, Misael e Azarias resistem bravamente à ordem de Nabucodonosor para que todos adorassem a estátua de ouro por ele erigida. Esse é um relato de como 3 jovens tementes a Deus ousam enfrentar um monarca tirano e totalitário que procurou impor sua religião a todas as pessoas, mesmo ameaçados de morte. Eles não negaram ao Deus Altíssimo, preferindo enfrentar a fornalha ardente. Neste estudo, além de inspirados pela resistência dos jovens, seremos advertidos sobre os cuidados com as formas sutis de idolatria que procuram retirar a centralidade de Deus das nossas vidas. Meus amados irmãos, recapitulando, nós estamos estudando nesse trimestre do ano de 2024, na classe dos jovens, estamos estudando sobre o livro do profeta Daniel. E como temos aprendido com o profeta Daniel e seus 3 amigos, somos sabedores que Deus falou através do profeta do profeta Jeremias, que o profeta João Batista está muito lá na frente. Deus falou através do profeta Jeremias que o exército da Babilônia iria invadir Jerusalém, iria levar o povo cativo devido à rebeldia deles. E como de fato isso aconteceu. E diz a Bíblia Sagrada que os judeus foram levados ali para Jerusalém aproximadamente no ano 605 a.C. E eles foram levados em 3 levas diferentes, ou foram levados, né? Isso mesmo, 3 levas diferentes. Tem até algumas observações aqui
o profeta Daniel, segundo conseguimos entender, ele fazia parte da monarquia ali de Jerusalém, ou de Judá. Ele era uma espécie de adolescente, né? Pode ser que naquela época, segundo a cultura judaica, já era considerado um adulto. Pode ser. Mas estamos falando de algo que aconteceu aproximadamente 2.600 anos atrás. E a cultura judaica, com relação à idade adulta, é diferente da nossa. E segundo a história, Daniel foi levado aproximadamente com 15 anos a 17 anos para Babilônia. E ali Deus abençoou ele, a gente observou isso no capítulo 1, no capítulo 2, como Deus honrou Daniel ali, juntamente com os seus 3 amigos. Pois bem, e ali eles ficaram cerca de 70 anos ou 70 anos, 100% ali em Jerusalém. O livro do profeta Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 12, cobre esse período, cobre o período de 70 anos em que o povo de Deus ficou ali em Babilônia. Ah, mas não são 12 capítulos? Sim, são 12 capítulos que são divididos em fatos históricos e profecia. Sempre que você estiver lendo o livro de Daniel, tenha isso em mente. Não, o livro de Daniel não está escrito em ordem cronológica e o livro de Daniel é dividido em histórias, experiências que Daniel e seus 3 amigos tiveram ali em Babilônia, mas também profecias, revelações que Deus trouxe para o profeta Daniel. E para você que não é sabedor, o livro do profeta Daniel ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ali a gente vê Deus revelando o futuro para o profeta Daniel, profecias que já se cumpriram, principalmente relacionadas aos impérios, profecias que ainda vão se cumprir. Se você quiser ler o livro do profeta Daniel, as profecias em conexão com o livro de Apocalipse, você vai ver que algumas revelações que Deus deu ao apóstolo João, estão ligadas com algumas profecias no livro do profeta Daniel, principalmente relacionada ao anticristo. Pois bem, o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro, aqui é o primeiro ponto. O endeusamento do rei. Lembrando, meus amados irmãos, que a Babilônia, ela é considerada um dos maiores impérios mundiais que já existiram nesse mundo. E quando se fala de impérios, voltamos para a Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada nos mostra grandes impérios que já passaram por aqui, por esse mundo, como por exemplo, o Império Egípcio. Quase a gente não ouve falar sobre a Síria, né? Mas é provável que a Síria, em algum período da sua história, em algum período da sua existência, tenha se tornado uma espécie de grande império, mas não comparado a outros que eu vou citar aqui. A história mostra sobre o império da Síria, que se tornou um grande império após ser derrotado o exército, após ser derrotado a Babilônia. Isso aí nós vamos estar falando mais adiante, estou estudando, não pode entrar aqui agora não. A história nos fala sobre o império da Grécia, né? Que foi o império. Quando eu terminar de ministrar o estudo bíblico aqui, tá bom? Fica lá com a mamãe, tá joia? Vai almoçar. Desculpa aí, viu, pessoal? Então, prossegue, fecha a porta. Então, prosseguindo o nosso comentário. Então, a Bíblia fala sobre vários impérios, né? Teve o Império Romano e assim por diante. Mas nosso foco aqui é a Babilônia. É a Babilônia o lugar onde Daniel passou o cativeiro, onde Daniel esteve ali em cativeiro. Então, e o rei Nabucodonosor, ele se autoconsiderava um deus
ao ponto até de mandar fazer uma imagem de escultura e ordenar que todos ali, todos em Babilônia, se prostrassem diante daquela imagem de escultura. Nós vamos observar que os 3 jovens judeus tementes a Deus decidiram não se prostrar diante daquela imagem. Nós vamos ver o milagre que Deus realizou na vida deles. O endeusamento do rei. Ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses em busca de glória e reverência. Envenenados pelo poder, Nabucodonosor também fez isso. O monarca mandou construir no campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. O fato de ter ouvido anteriormente que ele era a cabeça de ouro da estátua de seu próprio sonho seria a causa dessa soberba? Ou soberba construção? Isso é uma pergunta. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Também não menciona de quem era a representação da imagem, se dele mesmo ou se de alguma de suas divindades. Seja como for, vemos aqui um extremo de autoexaltação e demonstração de poder. Muitas vezes a religião é somente um pretexto para alguém esconder o desejo de ser notado pelo mundo, usando para fins egoístas. Não era incomum também entre os monarcas babilônicos o levantamento de imagens em sua própria honra. Então, meus amados, a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 2 do profeta Daniel, que vocês se recordam que o rei teve um sonho, ele não conseguiu se lembrar do sonho, muito menos o significado daquele sonho. Aí ele mandou chamar todos os astrólogos, adivinhadores, encantadores e assim por diante, e nenhum deles conseguiu trazer o significado daquele sonho para Nabucodonosor. Até que ele ficou aborrecido, decidiu que iria matar todos os magos, feiticeiros, macumbeiros, encantadores ali de Babilônia, porque ninguém conseguia trazer o significado daquele sonho. Daniel foi informado dessa sentença. Daniel então pediu um tempo para buscar a presença de Deus, a fim de que Deus tivesse misericórdia e trouxesse uma resposta. Daniel então chamou seus 3 amigos. Qual o nome dos seus 3 amigos? Ananias, Misael e Azarias. E ali eles fizeram uma espécie de ciclo de oração e oraram buscando a Deus a revelação daquele sonho que Nabucodonosor teve. Deus deu o sonho, o significado. E após esse acontecimento, vocês se recordam que o sonho estava falando sobre uma estátua, uma imagem de escultura que Nabucodonosor viu. Cada imagem dessa escultura representava um império diferente, cabeça de ouro se referindo ao Império Babilônico. Aí veio o Império Medo-Persa, Grécia, Roma, e de repente uma pedra que é quebrada assim, um auxílio de mão, e essa pedra tipifica a pessoa de Jesus Cristo, o reino de Jesus Cristo, que nunca passará. Então, após essa revelação, esse sonho, é possível acreditar, não existe uma certeza. O comentarista não nos passa essa certeza, e longe de nós afirmar. Porém, vamos entrar no campo da suposição. Porém, é possível, pode ser que após o rei saber que a cabeça de ouro daquela estátua estava se referindo a ele, o grande Nabucodonosor, que era líder do maior império ali de seu tempo, pode ser que o rei tenha se exaltado com aquele sonho, com aquela visão, com aquela interpretação, ao ponto dele mandar construir uma imagem de escultura, querendo que todas as pessoas ali se prostrassem diante dele. Outra observação, a Bíblia não fala se essa imagem de escultura era parecida com a pessoa dele, ou se essa imagem de escultura se parecia com algum deus daquela época. A Bíblia não abre leque, não abre parênteses para falar sobre isso aí. Mas fala que o rei mandou construir uma imagem de escultura e que todos se prostrassem diante dele. E a palavra do Senhor nos mostra, que ali em Babilônia existiam esses 3 jovens que eram tementes a Deus.
Então, irmãos, era normal, naquele tempo era normal, os grandes imperadores, os grandes conquistadores, os grandes reis se classificarem como deuses. Eles conquistavam tantas vitórias, eles eram ricos, podiam desfrutar da mulher que quisesse, ou de quantas mulheres assim desejasse. Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham grandes quantidades, né? Muitos soldados à sua disposição. Tudo aquilo que eles queriam, que desejassem, era possível a realização. Então era normal, devido à natureza humana e também pelo fato da posição, era normal muitos reis chegaram ao ponto de pensarem que eles eram deuses e ao mesmo tempo queriam que as pessoas se prostrassem diante deles. Isso aí, eu estou me referindo a algo antes do Antigo Testamento. Algo antes do Antigo Testamento. Quando entramos no Novo Testamento, a gente vê isso também. Inclusive na igreja, nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, a princípio sobre as 7 cartas do livro de Apocalipse. E dias atrás a gente estava estudando, se não me falha a memória, sobre a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, até onde eu me recordo, ela foi a primeira igreja, aliás, Pérgamo foi a primeira cidade a abraçar a adoração aos imperadores ali, aos chamados Césares ali de Roma, sabe? Na antiguidade, nesse tempo do Império Romano, quando um imperador morria, era mandado fazer uma imagem de escultura e as pessoas então adoravam aquela imagem de escultura como se fosse a presença, como se estivesse clamando, né? Ao mesmo tempo clamando a presença, o apoio ali daquele imperador que partiu. E até onde eu me recordo, Pérgamo foi a primeira cidade onde o imperador exigiu que seus moradores o adorassem antes mesmo dele morrer. Então isso aí não está me referindo. Então quando a gente fala sobre imperadores que queriam serem adorados, eu estou dando esses 2 exemplos aqui, esses poucos exemplos, mas isso aí existe em vários lugares no mundo. E com Nabucodonosor não foi diferente. Em busca de adoração. O rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do seu reino para comparecer à cerimônia de consagração da imagem levantada. Mais que um simples convite, era uma ordem. Dessa forma, ele queria impor sua religião a todos. Além da presença, todos deveriam se prostrar em adoração diante da suntuosa imagem, assim que os instrumentos fossem tocados. A estátua sobrepujava um objeto arquitetônico, era um ídolo que deveria ser reverenciado por todos os súditos. Tanto que a palavra adorar, hebraico, sagad, é mencionada diversas vezes. A punição para o descobrimento seria a morte dentro da fornalha. A solenidade é extravagante e pomposa, assim que os instrumentos musicais fossem tocados. Então, meus amados, o rei Nabucodonosor, ele realizou uma festividade, ele mandou convocar as maiores autoridades daquela época que estavam subordinadas a ele. Ele mandou convocar todos que pudessem estar presentes ali naquele lugar chamado Campo de Dura. E foi dada uma ordem que a partir do momento em que todos ouvissem o som dos instrumentos, todos deveriam se colocar de joelho e se prostrar diante daquela imagem de escultura, certamente agradecendo a pessoa de Nabucodonosor. E essa imagem de escultura, ela tinha aproximadamente, parece que era 27 metros de altura. Deixa eu ver se eu encontro aqui a observação. Isso mesmo. O monarca mandou construir no Campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. Então, para quem já estava acostumado, foi fácil se prostrar diante daquela imagem de escultura.
mas para aqueles jovens que estavam prestes a passar por aquela provação, era uma decisão difícil, mas eles estavam tão ligados com Deus que estavam dispostos a enfrentar até a morte, se fosse preciso. Meus amados irmãos, nós que servimos a Deus, quando nós estudamos a história sobre o povo de Deus, sobre a Igreja de Cristo, durante esses 2000 anos, quantos crentes que morreram, quantos cristãos que morreram porque foram obrigados a se prostrar diante dos Césares, foram obrigados, algumas vezes, alguns irmãos em Cristo, eles não eram forçados a adorar nenhum tipo de homem. Ouça bem, algumas vezes na história da igreja, alguns crentes, eles não foram obrigados a adorar nenhum tipo de imagem de escultura, adorar nenhum tipo de homem, mas, por outro lado, eles eram obrigados a negarem o nome de Jesus. Em lugares onde existia apenas uma religião. E o nome de Jesus sempre foi odiado pela maioria. E muitas das vezes os crentes eram obrigados a negar o nome de Jesus, negar a Bíblia, negar que Jesus é o Filho de Deus. E eles preferiram morrer, mas não negar o nome de Jesus. Então a intenção do diabo aqui, nessa época era levar os judeus a negarem a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sei qual desafio você tem enfrentado todos os dias. Eu não sei se você está passando por alguma situação difícil onde o diabo está querendo que você negue o nome de Jesus. Negar o nome de Jesus muitas das vezes significa deixarmos de ser cristão, deixarmos de servir a Deus, deixarmos de ser fiel. Quando o crente não quer sofrer pelo nome de Jesus, quando o crente não quer abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar o sistema do mundo, quando o crente quer comer do manjar de Deus, a comida oferecida pelo Senhor, e ao mesmo tempo a comida do mundo, quando esse crente está ali, não sabe se serve a Deus, não sabe se serve o mundo, ele está coxando entre dois pensamentos, ao mesmo tempo ele não quer negar a si mesmo. Mas a lição nos mostra que Daniel e seus amigos, principalmente seus amigos, foram fiéis ao Senhor. A ausência de Daniel não é mencionado nesse episódio. Inclusive, irmãos, não sei se vocês já pararam para observar, o profeta Daniel, ele não estava presente nesse dia. A gente não sabe o motivo da sua ausência. Porém, devido à posição de Daniel como um dos governadores ali de algumas províncias na Babilônia, existe a possibilidade de que nessa ocasião ele estava, de uma certa forma, ocupado nos seus trabalhos. Isso aqui é uma suposição, mas a Bíblia não dá detalhes onde ele estava ou por que estava ausente. Mas a gente observa aqui, cadê? Além disso, o fato de Daniel, autor do livro, ter registrado o episódio sem a sua presença, olha só, Daniel que registrou isso tudo, mesmo ele não estando lá, demonstra sua humildade ao não se colocar como a única testemunha fiel na Babilônia, mas sim como alguém que deseja transmitir as lições e o exemplo de fé de seus companheiros. A fidelidade não é exclusiva de alguém. Da minha forma, não existe heróis solitários na vida cristã, e sempre há alguém com quem podemos contar. A igreja é um corpo formado por muitos membros. Interessante isso aqui, né? O profeta Daniel não estava presente ali, mas a gente observa a humildade do profeta Daniel em registrar aqueles acontecimentos ali em Babilônia. Aqui nós observamos também que Daniel não era o único crente ali no palácio em Babilônia. Não era apenas Daniel que era temente a Deus, que consagrava sua vida a Deus, ou que era fiel ao Senhor. Não era apenas Daniel que não temia o mal,
Não era apenas Daniel que buscava a face do Senhor. A gente vê que os 3 amigos de Daniel também eram jovens fervorosos, eram jovens tementes ao Senhor. Eu lembrei de uma palavra que está no livro de Reis, quando é relacionado ao profeta Elias. Diz a Bíblia que Deus usou o profeta Elias. E os profetas de Baal, eles foram envergonhados. E Jezabel ficou furiosa e determinou a morte do profeta Elias. O profeta Elias então foge, se esconde dentro de uma caverna. E Deus fala com o profeta Elias: o que fazes aqui, profeta Elias? Ou o que fazes aqui, Elias? Elias então fala para o Senhor tudo que estava acontecendo, como se Deus não soubesse do que estava acontecendo, né? E Elias fala para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, porque eu tenho sido bastante zeloso com a tua obra. E Daniel entrou ali numa espécie de estado de depressão. Ele desejou a morte. E Deus então fala para Daniel: Daniel, eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho. Elias, falei Daniel, não é Elias, né? Elias, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, não era apenas o profeta Elias que estava sendo fiel ao Senhor naquele tempo. Esses 7.000 varões falam de um grupo, de um remanescente, de um grupo também que permaneceu fiel ao Senhor durante aquela perseguição da rainha Jezabel. Então, no período de Daniel, não era apenas Daniel que se demonstrou fiel ao Senhor, seus 3 amigos também demonstraram fidelidade ao Senhor. Aí, trazendo esse contexto para a nossa vida espiritual, aplicando na nossa vida espiritual, Deus, ele tem os seus remanescentes no Brasil e no exterior. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando vier, ele vai arrebatar a igreja. Nós cremos na volta do Senhor e cremos no arrebatamento da igreja. E quando Jesus vier, ele vai tirar uma igreja de dentro de uma outra igreja. Ou seja, existe a igreja visível, que no caso aqui, nós que servimos a Deus, nós temos condição de ver uns aos outros. Porém, no aspecto exterior, quando você encontra com algum irmão na rua, na igreja, você está vendo ele, e você sabe que ele é crente, você sabe que ele é um servo de Deus. Porém, você não conhece o seu interior, você não conhece a sua mente, nós não conhecemos o coração de ninguém. Então Deus, ele sabe quem realmente é fiel a ele, quem realmente está buscando a ele de coração. Então Jesus vai vir buscar uma igreja salva, uma igreja verdadeira, dentro de uma outra igreja, porque ele sabe quem realmente está servindo a ele em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos diz, né? O Senhor Jesus ele falou que naquele dia, no dia do acerto de conta, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, curamos. E aí Jesus vai dizer, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, muitos milagres, muitas maravilhas acontecem. Muitas das vezes não é por causa de quem está invocando o nome do Senhor. Essa palavra eu estou colocando ela dentro do contexto aqui do estudo. Então, é porque o nome de Jesus há poder. Então, ali em Babilônia, esses 3 amigos de Daniel, eles foram fiéis ao Senhor. E essa palavra nos mostra, né, que Deus ele tem os seus remanescentes. Não se desespere se você quer fazer a vontade de Deus, e são poucos os que querem fazer a obra de Deus junto com você. Às vezes a gente lança mão de um projeto, um culto, uma festividade de missão, um trabalho de oração, um evangelismo, e muitas das vezes é a minoria que dá as mãos
E aqui vai um conselho: não se entristeça, não desanime por causa disso, não deixe de fazer a obra de Deus por causa disso. O importante é que Deus sempre vai colocar pessoas ao seu lado para você estar fazendo a obra, não importa a quantidade. A coragem dos amigos de Daniel, a denúncia e o perfil dos acusadores. Diante do decreto, alguns caldeus, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Ou seja, é assim que a imagem foi levantada. Assim que ficou tudo decidido para as pessoas se prostrarem diante daquela imagem de escultura. E a palavra do Senhor nos mostra, né, que chegaram alguns homens caldeus e começaram a falar mal dos judeus e disseram, e falaram: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, você fizeste esse decreto, que era para as pessoas se prostrarem diante dessa imagem de escultura, a ouvirem a música. E qualquer que não se prostrasse seria lançado dentro do forno, dentro da fornalha. Isso aqui eram os maus conselheiros, instrumentos do diabo, trabalhando ali na mente do rei, e de repente começaram a lançar acusação contra os judeus, né? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Então, meus amados irmãos, a gente observa aqui, né, a denúncia dos acusadores dos 3 amigos de Daniel. E é assim, quando o servo de Deus está procurando fazer a vontade de Deus, o diabo, querendo ou não, nós incomodamos o diabo. Essa é a verdade. Esse dia eu li uma frase no Facebook que me chamou muita atenção. Que quando nós estamos servindo a Deus e não enfrentamos lutas, não enfrentamos retaliações, não enfrentamos críticas, perseguições ou até mortes, devemos acender o sinal de alerta no nosso psicológico. E a frase dizia que, isso que eu estou acrescentando, mas está dentro do contexto da frase lá. E a frase dizia que muitas das vezes isso acontece porque nós estamos andando lado a lado com o diabo, estamos andando lado a lado com o mundo, porque a partir do momento que nós aborrecemos o mundo, aborrecemos o diabo, aborrecemos a nossa própria vontade, nós vamos, de uma certa forma, atrair algum tipo de luta, porque a luz não tem comunhão com as trevas. E esses maus conselheiros inquietaram o rei para, de uma certa forma, matarem os 3 jovens judeus. A coragem dos 3 amigos de Daniel. Você que serve a Deus, você precisa ser um homem corajoso, uma mulher corajosa. Alguém que está disposto a sofrer, mas não negue o nome de Jesus. Cadê aqui? Tem uma observação aqui. Em primeiro lugar, as palavras dos acusadores revelam que eles eram invejosos ao mencionar a posição privilegiada que os jovens judeus conquistaram em tão pouco tempo. Em segundo lugar, eram bajuladores, ou seja, esses maus conselheiros, eles demonstraram que eles eram invejosos devido à posição que os 3 amigos de Daniel passaram a desfrutar ali em Babilônia, ou seja, Ananias, Misael e Azarias. Uma coisa me chamou muita atenção é que no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel entregou a revelação do significado daquele sonho, e Daniel então foi colocado numa posição de destaque ali em Babilônia, diz a palavra de Deus que Daniel pediu ao rei Nabucodonosor que colocasse os seus 3 amigos também em posição de destaque ali em Babilônia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Daniel capítulo 2, versículo 48, diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia.
e pediu Daniel ao rei, vírgula, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Vou repetir. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província. Então Daniel, ele não esqueceu dos seus 3 amigos. Daniel não esqueceu de Ananias, Misael e Azarias. Isso aqui é um aprendizado para nós, irmãos. Isso aqui é um grande aprendizado para nós. Aqui vai um conselho. Meu irmão, minha irmã, não esqueça das suas origens. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça da prisão espiritual em que Deus te libertou. Não esqueça dos momentos de provação que você enfrentou e principalmente dentro do contexto aqui, das pessoas que te ajudaram a passar por essa provação. Não esqueça das pessoas que te ajudaram no momento mais difícil da sua vida. Não esqueça daquelas pessoas que se uniram para colocar você numa posição de destaque. Nós, para chegarmos em qualquer posição na nossa vida, nós tivemos o auxílio de outras pessoas. Então aqui Daniel não esqueceu dos seus 3 amigos e pediu ao rei que desse oportunidade para eles também de administrarem e de ocuparem posição de destaque ali. E isso é muito interessante. Se você chegou, ou se você está caminhando para chegar numa posição de destaque, seja na igreja, seja na área secular, seja no trabalho, estenda as mãos para aqueles que serviram de ponte para você chegar em uma determinada posição. Lembre-se daqueles que choraram com você quando você chorou, daqueles que se alegraram com você quando você se alegrou. E prosseguindo aqui com o nosso comentário, a bravura dos jovens. Tomado de fúria, o rei mandou chamar os 3 rapazes e lhe dar o ultimato. O rei determinou que eles se prostrassem diante do rei. Fazer até questão de ler aqui. Tomado de fúria, o rei manda chamar os seus 3 rapazes e lhe dá um ultimato. Se adorassem a estátua, estariam livres. Do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Em sua prepotência ainda diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, meus amados irmãos, esses 3 amigos aqui, eles estavam convictos. Eles preferiram aceitar a morte, mas não negaram a fé no Deus Todo-Poderoso. E o rei deu uma nova oportunidade para eles se arrependerem da forma como eles estavam agindo. O rei não queria lançar eles na fornalha de fogo, mas o rei havia decretado, o rei havia assinado, e tinha uns maus conselheiros ali também, invejosos da posição de destaque que os 3 amigos de Daniel ocupavam. E o rei ainda falou: se vocês se prostrarem diante dessa imagem, vocês estarão livres de serem jogados na fornalha de fogo. Quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, e quando estudamos sobre como morreu os primeiros apóstolos de Cristo, a gente fica comovido. A gente observa que o cristianismo que nós vivemos hoje é um cristianismo fraco comparado ao que os irmãos enfrentaram. É um cristianismo sem lutas comparado ao que eles enfrentaram. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos que Estevão, que era um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele foi morto a pedradas, porque acusaram ele de blasfêmia e comparando Jesus ao próprio Deus e dizendo que Jesus era o Messias, profetizado até mesmo por Moisés.
Quando nós lemos Atos capítulo 4, nós observamos ali que Pedro e João foram lançados na prisão. E ainda fizeram porque no capítulo 3, Deus usou eles para orar sobre um enfermo que estava na Porta Formosa, aquele homem foi curado. E o diabo se levantou contra eles, e Pedro e João foram presos, e ainda nós determinamos que a partir de hoje vocês parem de falar no nome desse Jesus. Pedro e João, então, falam ali para aquele conselho, se reúne entre vocês e analise aí, nós devemos obedecer a Deus ou aos homens. Olha que coragem, olha que fé. Hoje em dia, muitos cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, preferem obedecer a um sistema pecaminoso, preferem obedecer o que diz a maioria. Inclusive tem até um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. É um ditado popular, não tem base bíblica de modo algum. Então tem muita gente que prefere andar com a maioria do que dar ouvido à voz de Deus. Você tem dado ouvido à voz de quem? A voz do Espírito Santo que tem dito para você: sai dela, povo meu. Você tem dado ouvido à voz do homem? Ou você tem dado ouvido à voz do diabo? Não dê ouvido à voz do diabo, dê ouvido à voz do Senhor. A Bíblia fala sobre cristãos que sofreram, mas não negaram o nome de Jesus. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que o rei Herodes, lembrando que a Bíblia fala sobre vários Herodes: Herodes pai, Herodes filho, Herodes neto. E aí a gente tem que ver qual Herodes que o contexto está mostrando ali. Então o rei Herodes, ele mandou matar o apóstolo Tiago. Esse Tiago aqui, ele era irmão de João. Olha o que está escrito aqui. Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João. Então, meus amados irmãos, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto por amor à palavra de Deus, por amor a Cristo, mas não negou o nome de Jesus. E tantos outros, né? Pedro, Paulo e Silas foram lançados na prisão. E os apóstolos também, né? Todos eles foram mortos de forma cruel, os evangelistas. Só o apóstolo João aqui faleceu de avançada idade, segundo o que nós estudamos sobre a biografia do apóstolo João. Papai está ministrando estudo aqui, não entra aqui agora não. Espera o papai. Papai está ministrando estudo aqui. Então, meus amados irmãos, esse exemplo dos três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, serve para nós também. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Quando somos fiel ao Senhor, Deus se agrada. Tem crentes que não pode passar uma luta. Tem crentes que não pode passar mais luta nenhuma. Tem crente que não pode passar nenhuma luta e já quer abandonar a igreja, já quer abandonar a palavra de Deus. Não, meus irmãos. Nós não estamos servindo a homem, nós não estamos fazendo parte de nenhuma religião. A partir do momento que abraçamos Jesus como Salvador, nós podemos sim passar por luta. O Senhor Jesus, ele disse, né, que o mundo aborrecia ele e o mundo também iria nos aborrecer, porque nós estamos na luz. Vamos meditar aqui, vamos continuar aqui. A bravura dos jovens. Se adorasse a estátua... Isso, aqui eu já li, né? Então vamos lá. O Deus que salva na fornalha. Nabucodonosor
mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, determinou que os moços fossem amarrados e jogados dentro dela. Irmãos, analise a quantidade de pessoas que estavam naquele dia ali. Analise a pressão que estava sobre aqueles 3 jovens. Talvez pessoas estavam até aconselhando eles a negarem a sua fé, a negarem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Talvez pessoas estavam até aconselhando eles, de repente, se curve diante da estátua e depois você pede perdão a Deus, Deus vai entender. Pode ser. Pode ser que muitos ali, levados pelo choro, pelo lamento, aconselhando eles a se prostrarem diante da imagem, mas a Bíblia fala que eles não se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor ordenou que fizessem. Inclusive, eles chegaram até o ponto de dizer que se Deus quisesse, Deus tinha um poder de livrar eles, mesmo naquela fornalha. E do contrário, Deus livrando eles ou não, eles iriam permanecer firmes na sua fé. Tem um capítulo no livro do profeta Isaías, eu quero ler com os irmãos aqui, o livro do profeta Isaías, capítulo 43, Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Vou repetir, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, meus amados, nós observamos aqui a confiança que esses 3 jovens tinham no Deus Todo-Poderoso. Na verdade, meus irmãos, quando nós estudamos sobre a história dos judeus, à luz da Bíblia Sagrada, nós observamos que desde cedo os pais já ensinavam os filhos sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, ele deu uma ordem para o povo de Israel. Deus deu uma ordem dizendo que era para os pais ensinarem os filhos a palavra do Senhor, que é andando, agora eu não me recordo onde tem esse texto bíblico, mas lá fala, que é andando, sentado, deitado. Os pais deveriam aproveitar cada oportunidade para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. E aí, no futuro, aí a gente vê a construção do tabernáculo, nesse meio tempo a gente vê a construção do tabernáculo. No futuro a gente vê lá a construção do templo, erguido lá pelo rei Salomão. E aí vê a existência da sinagoga, que alguns acreditam que foi criada pelo sacerdote Esdras, ali durante o cativeiro babilônico. No caso das chamadas sinagogas, né? Já que os judeus estavam em Babilônia e não tinha mais condição de cultuar a Deus no templo. No tempo de Jesus, no tempo de Cristo, tinha o templo que ficava em Jerusalém, que foi um templo reformado pelo rei Herodes. Também existiam sinagogas. E os judeus, os pais educavam os filhos logo cedo. Tinham chamados rabinos ou mestres da lei, que tinham seus discípulos. E como se não bastasse estarem no templo, como se não bastasse estarem na sinagoga, tinham os rabinos que ensinavam os seus ouvintes, as crianças, né? Tinham seus discípulos ali, eles ensinavam a palavra de Deus. Deus havia ordenado que
que o judeu ele participasse de pelo menos 3 festas judaicas que acontecem todo ano. Então o judeu muitas das vezes morava longe de Jerusalém, mas na data das festividades, a Páscoa, o Pentecoste, esqueci o nome da outra festividade agora, entre várias, né? E agora eu fico imaginando, né? Eles caminhavam metros, quilômetros e mais quilômetros da cidade onde eles moravam, das vilas, até a cidade de Jerusalém. E nessa distância, eles aproveitavam para ir ensinando a palavra de Deus para os seus filhos ou até netos. E o que acontece? Por que eu gastei tempo falando sobre isso? Porque esses 3 jovens que estavam em Babilônia, com certeza, antes de irem para a Babilônia, lá em Jerusalém, logo cedo eles já estavam aprendendo a palavra de Deus. O salmista, ele disse: eu guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O escritor aos Provérbios, ele diz: ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para que ao crescer ele não venha se apartar desse caminho. Ou seja, o que isso significa? Mas significa que a pessoa nunca vai abandonar o Senhor? Ouça bem, significa que ele nunca vai esquecer desses ensinamentos da palavra de Deus. Ele pode ter se afastado da igreja, mas ele não vai esquecer desses princípios cristãos que ele aprendeu na sua infância, ou que ele aprendeu quando ele esteve na presença de Deus. E por outro lado, estando firme na presença de Deus, ele pode estar longe da igreja, do templo, ele pode estar longe da sua liderança eclesiástica, dos seus pastores, ou das suas líderes, dos seus líderes. Ele pode estar onde for, mas ele não vai esquecer que ele é um cristão, ele não vai esquecer que ele é crente, e ele vai procurar ser fiel ao Senhor. Guarde essa palavra, deixa eu só fechar aqui. Entenderam, meus irmãos? Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos dar prosseguimento aqui, que o nosso tempo está acabando. Então, o Deus que estava na fornalha, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Ouça bem, mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Irmãos, isso fala de provação, isso fala de luta, isso fala de vento espiritual, isso fala de sofrimento, isso fala de morte, isso fala de perseguição, isso fala de dor que vem sobre nós que servimos a Deus. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Às vezes o cristão está sendo provado por Deus, e Deus permite, irmão, que a provação venha sobre o crente. Quantos crentes que já passou por tantas lutas, tanto sofrimento, e de repente ele consegue passar por essa fornalha, e ele canta o hino da vitória, e de repente ele é honrado, porque foi humilhado, e de repente ele foi honrado porque foi perseguido, criticado, humilhado, passou por luta, passou por algum tipo de enfermidade, um desemprego, alguém da família que se levantou contra ele, uma acusação, uma prisão injustamente, assim por diante. Mas esse crente, se ele for fiel diante do Senhor, ele pode sim cantar o hino da vitória. Então, esse aquecer 7 vezes mais significa que muitas das vezes também o diabo ele vai trazendo tanta luta sobre a vida de um cristão, e o cristão está lá fiel. Está sozinho, mas está fiel. Está desempregado, mas por um momento, mas é fiel. Está passando luta às vezes na igreja, mas é fiel. Está passando por privações, desejo de comer alguma coisa e a porta ainda não se abriu, mas é fiel. Independente da luta, está passando luta no namoro, no noivado, no casamento, mas é fiel. E aí o diabo começa a olhar e vê que você é fiel, e de repente ele decide aquecer a fornalha 7 vezes mais. Isso aqui
Esse aquecer 7 vezes mais significa que o diabo às vezes aumenta a luta sobre nós. Não esqueça, Deus está no controle. Deus está no controle. Lembra lá do exemplo de Jó? Jó era temente ao Senhor. E o diabo questionando com o Senhor, né? Mas Jó é fiel ao Senhor porque o Senhor tem dado para ele tudo bom e do melhor no que diz respeito a bens materiais. O diabo veio e acabou com as riquezas de Jó. E Jó permaneceu fiel. E o diabo ainda tentando acabar com a fé de Jó. E está escrito que Jó fala com o Senhor, pele por pele, é tudo que um homem tem, mas permite tocar no seu corpo. Ou seja, o diabo sabia e sabe que nós, seres humanos, nós não fomos criados para morrer, mas sim para viver, e baseado nisso aí, nós temos uma preocupação muito grande, nós não queremos ficar doente, não queremos ficar enfermo. Quando a gente fica sabendo que está doente, quem está doente, a gente quer procurar logo um médico, quer comprar logo remédio, passar por tratamento, cirurgia, etc. Sem contar que tem pessoas que são até vaidosas nessa parte, não se conformam, às vezes, com aquele corpo que tem e procura tantos métodos, né, para melhorar. Existe caso e casos. E quando o caso é em excesso, uma vaidade em excesso, uma preocupação fora do normal, pode trazer até morte para a pessoa. Quantas notícias na televisão sobre pessoas que foram fazer cirurgia sem necessidade e morreram. Então, no caso de Jó, então o diabo ele imaginou que tocando no corpo de Jó, trazendo doença sobre a vida de Jó, ele ia blasfemar o nome do Senhor. E o que está escrito lá? Está escrito que o diabo lançou uma lepra sobre o corpo de Jó. E Jó permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia! E quer saber um pouco mais? Leia o livro de Jó. 1º, 2º, 3º capítulo. E você vai ver. Jó chegou ao ponto de perder as suas próprias filhas. Suas filhas morreram. Aí você lê lá o último capítulo de Jó 42. Você vai ver lá que Deus mudou o cativeiro de Jó. Então o crente ele passa assim por luta, ele passa por provação. Então eles foram jogados na fornalha. Diz a Bíblia que, olha o que está escrito aqui, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e determinou que os moços fossem amarrados e jogados dentro dela. E o milagre acontece. O próprio rei percebeu que eles não estavam sós, mas havia um quarto homem com eles, com aparência divina. Eles estão vivos e caminhando livremente pelo fogo. O fogo queimou as cordas, mas eles estão ilesos. O Senhor permite que passemos por vales e provações, mas sempre está conosco. Não esqueça, quando passares pelo fogo, estarei contigo. Então a gente vê que eles foram lançados na fornalha, foram sim. E a Bíblia fala que Deus permitiu que o rei visse um quarto ser espiritual ali, ou uma quarta pessoa. E nós cremos, eu creio que ali foi a presença do Senhor Jesus Cristo livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. Outros acreditam que foi um anjo enviado pelo Senhor. Mas dependendo disso aí, o que nós sabemos é que Deus livrou eles ali na fornalha. Terceiro e último ponto, idolatria e fornalhas do tempo presente. O pecado da idolatria. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus adverte enfaticamente sobre a idolatria. Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 3. É um pecado grave que viola o primeiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. É adoração ao ídolo, uma imagem ou qualquer outra coisa que seja considerada um falso Deus ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Então, meus amados irmãos, existem vários textos da Bíblia que mostram que é pecado praticarmos a idolatria.
Então, a idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem de escultura. A partir do momento que a pessoa pratica idolatria no que diz respeito a colocar um objeto ou uma pessoa no seu coração, no lugar central, no lugar que deve ser ocupado pelo Senhor, ele está praticando a idolatria. Tem pessoas que adoram cantores, atores, atrizes, tem pessoas que adoram alguma personalidade na área da política, na área da religião. Tem pessoas amantes de si mesmo, tem pessoas que adoram a si mesmo. Se a gente for entrar nesse detalhe aqui, haja tempo. João Pedro, fica lá fora que eu estou ministrando o estudo aqui. Aguarda que eu estou quase finalizando o estudo aqui. Então, meus amados, o pecado da idolatria. Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Sabiam eles... Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, meus amados, concluindo aqui o nosso comentário sobre a idolatria. Então, idolatria e fornalhas do tempo presente. Então, os irmãos são sabedores. Deus abomina a idolatria. Não se prostre diante de nenhum outro ser. Não se prostre diante de uma imagem de escultura. Não se prostre diante do homem. Não adore o homem, adore somente ao Senhor. Tipo de idolatria, além da devoção religiosa a falsos deuses e imagem de escultura, a idolatria também pode ser manifesta em várias outras condutas. Já falei aqui sobre... Aí tem aqui autolatria. Você sabe o que significa autolatria? Autolatria significa forma de idolatria própria que conduz ao egoísmo, ao individualismo e ao narcisismo. Quando o ego e a autoimagem são colocadas acima de tudo. Culto à personalidade, nós já falamos sobre isso aqui. As novas fornalhas. Nabucodonosor não foi o único governante a exigir das pessoas lealdade absoluta. Já falamos sobre isso aqui. Então, meus amados, nós vamos concluir o nosso estudo. Nós aprendemos muito aqui. Infelizmente, muitos seres humanos não querem se prostrar diante do Deus Criador dos céus e da terra. É um privilégio muito grande adorar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É uma honra poder adorar o Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro Salvador, não há outro caminho. Nós cremos assim. E que essa lição, e que esse estudo bíblico sobre esses três personagens, que nós citamos aqui no livro do profeta Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e que o exemplo desses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, possa ficar guardado no nosso coração. Deus livrou eles ali da fornalha. Eles não negaram o nome do Senhor. Não importa a fornalha da provação que se estiver passando, não se desvie da presença de Deus. Não se desvie do foco que é servir ao Senhor e agradar ao Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai querido, por essa palavra, por esse estudo bíblico. Senhor, nos ensina, Pai, a seguir o exemplo desses três jovens, Pai. Em nome de Jesus. Não nos deixes nos prostrar, Senhor, diante de qualquer outro ser, de qualquer outra personalidade a não ser o Senhor. Pai, eu apresento todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Amém. Maravilha de Deus, minha gratidão aos novos inscritos. Quero pedir aos irmãos que sempre que vocês assistirem as nossas aulas, os nossos comentários, dê um joinha, comente, compartilhe. Vamos pregar a palavra do Senhor, nosso Deus.